Parabéns por ter chegado até essa etapa do nosso curso. Nesse ponto, imaginamos que você já tenha entendido o que é um podcast, aprendido a fazer um roteiro e escolher o nome e já está com tudo editado. Pois bem, agora é a hora de colocar seu podcast no ar. Nessa etapa, vamos te ajudar a colocar seu podcast na plataforma Anchor. Existem outros servidores, mas a praticidade e a organização do Anchor fazem dele o melhor até o momento. E aí, vamos lá? Primeiramente, é preciso ter seus arquivos bem guardados e nomeados, para não correr o risco de colocar algo que você não quer no ar. Então, nós colocamos aqui numa pasta, projeto, e dentro desse projeto nós temos os cursos, documentos finalizados e o nosso podcast. Vamos lá no podcast. Na nossa pasta de podcast, nós temos o nosso áudio finalizados, temos o Labcast, alguns roteiros que foi feito os nossos vídeos e nós vamos na pasta de finalizados. Na pasta de finalizados, encontramos os nossos 8 episódios do nosso podcast. Faça uma pasta, como vocês viram, faça uma pasta para cada novo projeto. Se for uma série de episódios com o mesmo nome, coloque todos eles no mesmo local, mas nomeie de forma a ter a compreensão do que está no áudio. Então, sempre combinando o áudio com o texto. Depois que vocês já organizaram a pasta de vocês com os podcasts, agora nós vamos estar mostrando para vocês como vocês podem colocar o seu podcast no ar. Pessoal, vocês vão entrar no navegador, vocês vão digitar Anchor. Aí o primeiro que aparecer, vocês vão clicar. E aqui está, a plataforma Anchor. Como é a primeira vez de vocês trabalhando com ela, vocês vão ter que fazer a inscrição de vocês. Vocês vão lá no Inscreva-se, aí vão pedir seus dados, nome completo, e-mail. Depois, vocês vão ser redirecionados para uma segunda página, que é onde vocês vão colocar os dados do seu podcast. Como nós já temos os nossos dados, nossa conta, nós vamos fazer login. Aí você coloca o seu e-mail, a senha e fazer login. Como vocês podem ver, entramos no nosso podcast, o Labcast, e aqui nessa abinha de configurações, nós vamos mostrar para vocês como vocês podem atualizar suas informações. Aqui teremos o nome do podcast, o que você vai escolher, uma breve descrição sobre o que é o podcast, uma arte, e aqui vocês também podem dar detalhes do seu podcast. Como, por exemplo, a categoria dele, cursos, educação, marketing, gestão, entre outros. Aí você pode escolher. E na parte do conteúdo livre ou explícito, você também tem que colocar por quê. Talvez o conteúdo que você vá trabalhar não seja para crianças, entendeu? Então, você vai ter que colocar como explícito. Agora, se for para qualquer idade, vai ser livre. E aqui tem o restante das configurações, que é o nome de exibição que você vai utilizar, um e-mail. Aqui a gente dá uma atenção, porque seria bom você criar um e-mail para o seu podcast. Porque se você trabalhar com mais outra pessoa, vai ser mais fácil os dois entrarem num e-mail que já seja remetido ao seu podcast. Depois de você ter feito todas as configurações do seu podcast, você vai salvar. Depois que salvamos todas as configurações do podcast, abrimos a aba Episódios e logo vemos que nós temos o nosso primeiro episódio do Labcast aqui. Nessa abinha aqui, você pode ver os detalhes do episódio, baixar episódio ou excluir um episódio que você não tenha gostado ou mandou por engano. Aí você vem aqui e exclui. Como colocar um novo episódio no seu podcast. Criar um episódio. Nós clicamos aqui na aba Novo Episódio, Criar um episódio. Abriu nessa página e aqui, se você desejar, você pode gravar o áudio diretamente no navegador, desde que você tenha o microfone apropriado. Na pasta Biblioteca, você pode reutilizar um áudio que já foi enviado anteriormente. Nessa pasta de música, você pode adicionar uma música também no seu podcast, se você desejar. Eu quero uma música, gostei dessa, vai lá e acrescenta. Mas você tem que ter cuidado, porque às vezes o podcast não combina com a música. Você também pode mandar mensagens, quando estiver passando o seu podcast, você pode mandar mensagens. E também tem algumas transições muito legais que você pode estar utilizando no seu podcast.
A nossa dica é que vocês explorem realmente a plataforma, vejam o que vocês podem ou não utilizar, se vai dar certo no seu podcast ou não. Agora nós vamos procurar o nosso podcast. Vocês podem arrastar ou procurar. Mostrar todos os arquivos. Esse aqui ele já abriu diretamente onde eu gostaria de pegar o podcast. Só que eu vou mostrar aqui, ó. Vai abrir a área de trabalho, você vai lá na sua pastinha. Podcast. No podcast nós vamos na pasta finalizado. Então é bom que vocês tenham em mente onde está o seu programa. E que ele esteja, realmente renomeado certinho e na pasta certa. Como vocês podem ver, nós estamos fazendo nosso upload do nosso segundo episódio, Labcast. Terminou de carregar, agora nós vamos salvar episódio. Nós temos a opção de salvar como rascunho o podcast ou publicar agora. Também, se você notou que não é o podcast que era para ter enviado, você pode excluir ou fazer a edição direto na plataforma. Aqui nós vamos colocar o título do nosso episódio, que será o uso do podcast na educação. Vamos colocar uma breve descrição sobre o que é o podcast. Eu quero deixar agendado para publicar. Aí você pode fazer isso se você desejar, ou você pode colocar no dia e na hora que você acabou de colocar na plataforma. Aqui você pode personalizar o episódio. Se for de uma temporada, é da temporada 3, da temporada 2, você vai e coloca. O número do episódio, o número 1, número 3. O tipo do episódio, se ele é completo, se ele vai ser um trailer ou um bônus. Se o conteúdo é limpo ou explícito, como eu já expliquei anteriormente. E se tiver alguma arte do episódio, vocês podem também enviar. Assim que você verificou que se todas as opções estão de acordo com o que você já tinha para publicar, agora é a hora de publicar. Assim que você publicar o seu podcast, você tem a possibilidade de compartilhar ele nas redes sociais ou copiar o link e enviar para quem você desejar. Como vocês podem ver, nosso podcast já está no Spotify, nosso segundo episódio, e eu espero que todos consigam colocar no ar os seus podcasts. Caso vocês tenham alguma dúvida, mande um e-mail para o labcastuft@gmail.com ou deixe sua dúvida no mural de recados no nosso curso.